Vamos falar agora da medida e comprimento de arco. Temos a medida angular de um arco, também chamada de medida de um arco, tá certo? Nesse primeiro exemplo aqui, deixa eu botar a caneta. Nesse primeiro exemplo aqui, eu digo que a medida, e eu uso essa notação, a medida do ângulo AOB é de 120 graus, tá certo? Ou eu posso dizer também que o arco AB mede 120 graus. Eu posso falar também me referindo justamente ao arco AB e dizer que o arco AB mede 120 graus, tá bom? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho que a medida do ângulo COD é 45 graus. Outra maneira de dizer é que o arco CD mede 45 graus, tá certo? Então, eu vou poder estar usando qualquer um desses casos para me referir à medida angular de um arco, tá bom assim? Então, além da medida angular de um arco, existe também a medida linear, tá certo? E o que é essa medida linear? Essa medida vai me dizer o comprimento, quanto mede o comprimento desse arco. Basicamente é o seguinte, é como se eu pegasse esse arco aqui AB, ó, deixa eu dar um zoom. É como se eu pegasse esse arco aqui AB e desse um corte com a tesourinha aqui, ó, suponho que ele seja feito de barbante, cortasse exatamente onde está o B. Depois de cortar no B, eu vou e estico esse arco AB e aí eu vou e meço esse comprimento de A até B com a régua. E aí eu tenho essa medida linear, tá certo? É uma forma de medir o comprimento de arco, tá certo? É a medida linear, você vai cortar aí como se fosse um barbante aqui no ponto B, esticar e vai medir em centímetros, milímetros, seja lá que unidade estiver, você vai medir quanto mede esse comprimento de arco aqui do A até o B, tá certo? Aqui vai uma observação importante, ó. Note que a medida angular de um arco é a medida do respectivo ângulo central. No nosso caso aqui, ó, é o ângulo de 45 graus. E ele não muda. Você vê aqui que a gente tem várias circunferências, todas com o mesmo centro O, certo? Uma maior do que a outra. E o ângulo continua sendo 45, né? Se você está traçando aqui esse segmento de reta, traça esse outro segmento aqui de reta, mas você percebe que o ângulo continua sendo o ângulo de 45, não muda, tá certo? Porque ele não depende do tamanho do raio que você escolha, tá certo? A medida angular não vai depender do tamanho do raio. Entretanto, a medida linear, que é esse comprimento aqui do... Deixa eu botar aqui o roxo. Isso é o rosa. Essa medida aqui, deixa eu dar um zoom. Essa medida aqui, ó, do comprimento L1, que chamei aqui de L1, esse L1 aqui, essa medida desse comprimento, ela é menor do que a medida do comprimento que está de verde, né? Do que esse L2 aqui. É menor do que a L2, que por sua vez é menor do que essa L3. Ou seja, a medida linear, ela vai depender do tamanho do raio que você está escolhendo. Quanto maior é o raio, ó, o R3 é maior que o R1, que por sua vez é maior que o R2. O R3 é maior que o R2, que é maior que o R1. Então, o L3, o comprimento L3, é maior porque ele pertence à circunferência maior. Já o L2 é um pouquinho menor que o L3, que por sua vez é maior que o L1, tá certo? Ou seja, o L3, que é esse aqui de azul, ele é maior que o L2, que é maior que o L1, tá certo? Então, a medida linear, ela vai depender do tamanho do raio da circunferência que você está escolhendo. Já a medida angular, esse ângulo aqui de 45 graus, ele não muda para nenhuma das circunferências que você me deu, tá certo?